Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Nathan, eu sou biomédico analista clínico e sou professor de ensino superior e você está na Bioclínica Educação Continuada, um canal que foi feito única e exclusivamente para te ensinar análises clínicas na forma mais prática possível. E essa é uma nova ideia aqui do canal. Nós vamos começar com uma série onde nós vamos resolver juntos questões de concurso público que envolvam análises clínicas, tá? E aí você vai falar, mas cai análises clínicas em concurso público? Cai, e cai não só nas áreas de análises clínicas, tá? Então não pense que você vai fazer um concurso para biomédico e vai cair análises clínicas e se você fizer, por exemplo, um outro cargo, não vai cair. Eu vou trazer aqui para vocês alguns casos de cargos que são até administrativos, carreiras policiais, e em todas essas hipóteses pode cair análises clínicas. E a gente vai ver que cai, tudo bem? Então acompanha aqui na tela comigo, olha só. Trouxe aqui para esse primeiro vídeo algumas questões aqui da banca CESP, tá? Banca que é muito famosa por organizar os concursos da Polícia Federal. Hoje, mais especificamente, a gente vai trabalhar com essa questão aqui, ó, vocês vão acompanhar aqui na tela. Essa questão, então a gente vai ver somente o lado direito, que são questões, na verdade, é um conjunto de questões aí de microbiologia, tá? Essa prova aqui foi a prova de 2018 para perito criminal federal da área de farmácia. E aí a gente vai ver que algumas questões relacionadas à microbiologia, tudo bem? Então acompanha comigo aqui, ó. Olha só, a questão ela traz uma imagem para a gente e aí ela traz um comando inicial. Então a gente observa aqui a imagem e ela diz, ó, a figura precedente mostra o fluido cérebro-espinhal de um paciente com infecção bacteriana. Considerando essa informação e os múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue os itens a seguir. Olha só, acompanha aqui comigo. Banca CESP é uma banca que tem por característica que você responda apenas certo ou errado para os itens que ela vai propor. Então você vai ver aqui abaixo que as questões nada mais nada menos são frases que você tem que dizer se aquela frase está correta ou se ela está incorreta. Nesse caso aqui, então, baseado nessa imagem e no comando. Vamos lá? Então, olha só a primeira questão. Ó. Questão de número 98. A figura mostra que o paciente possui infecção por bactérias Espirilus. E aí, galera? Vamos lembrar o seguinte, olha só. Para a gente responder essa questão, a gente precisa entender sobre morfologia bacteriana. A bactéria ela pode ter diversos formatos. Quais são os formatos mais comuns? Bom, a bactéria ela pode ser redonda, que a gente chama de cocos, não é isso? A bactéria ela pode ter o formato de um bastão, e aí a gente vai chamar de bacilo ou de bastonete, é a mesma coisa. E a bactéria pode ter um formato espiral, que a gente vai chamar de espirilo, ou de espiroqueta, tanto faz. Então vamos analisar aqui a imagem, veja bem. Com os desenhos maravilhosos que eu coloquei para você aqui do lado, você consegue comparar. Essa bactéria, ela é redonda? Não. Essa bactéria parece para você um espiral? Ela tem um formato irregular em espiral? Também não, né? O que ela parece? Olha só, ela tem um formato aqui, ó, que é alongado. Ela parece um bastonete. Então, sobre a questão de número 98 aqui, a figura mostra que o paciente possui infecção por bactérias Espirilus. Tá errado, galera. A figura mostra que o paciente possui infecção por bactérias bastonetes. Então, esse item aqui está errado. Vamos para o próximo? Questão de número 99. De acordo com a figura, o fluido cérebro-espinhal desse paciente contém acúmulo de células imunológicas mononucleares. Nathan, complicou tudo. Você falou que a questão era de microbiologia. Me acompanha aqui. Não quer dizer que por a questão ser na área específica de microbiologia que você vai precisar apenas de conhecimentos de microbiologia, tá? Análises clínicas é uma área que ela é multitarefas. A gente tem que combinar conhecimentos de várias áreas diferentes para atuar dentro das análises clínicas, tanto na prática quanto para resolver questão.
tá? Então aqui tá fazendo uma pergunta que compete mais à imunologia, à hematologia, mas a gente vai precisar decifrar. E não é difícil não, quer ver? Vamos lá. Olha a imagem. Tela cheia para vocês. Olha a imagem. Tá falando aqui das células imunológicas que estão presentes na imagem. Quem são as células imunológicas? Claro que não é a bactéria, né, campeão? Né, campeã? Células são essas aqui, ó. E aí, eu quero que você se lembre o seguinte, de um conceito que vem lá da hematologia. Quando a gente fala das células hematopoéticas, a gente tem as células mononucleares. O que são células mononucleares? São células que o núcleo é por inteiro. O núcleo ele não é partido, ele não é segmentado, ele não é dividido. Lá na corrente sanguínea, quem que são essas células? São os linfócitos e são os monócitos. Tudo bem? E a gente tem também as células que são, olha o nome, olha, polimorfonucleares. Polimorfonucleares. O que isso quer dizer? Que há um polimorfismo no núcleo. O núcleo ele vai ser irregular, ele vai ser partido, segmentado. Nós temos 3 opções no sangue. A gente tem os neutrófilos. Nós temos os eosinófilos. E nós temos os basófilos. Natan, não faço a mínima ideia do que você está falando. Cara, para esta questão aqui, você não precisa saber qual é a célula especificamente da imagem. Daria para a gente ter uma ideia, mas não precisa. Agora, o que você precisa saber? Você precisa saber o conceito de célula mononuclear e de célula polimorfonuclear. Observa a imagem aí, ó. Vamos colocar aqui em tela grande. Observa essa célula. O núcleo dela é por inteiro? Não, pessoal. O núcleo dela é partido, segmentado. A gente tem aqui uma célula que é polimorfonuclear, que inclusive é a célula ideal para responder à infecção bacteriana. Então, o esperado é, de fato, ver essa célula. Então, questão de número 99 aqui, vamos lá. De acordo com a figura, o fluido cérebro-espinhal desse paciente contém acúmulo de células imunológicas mononucleares? Não, pessoal. Polimorfonucleares. Item também errado. Bacana? Não é difícil. Questão de número 100. Olha agora. Olha para mim. Olha para mim. Olha você errando essa questão, tá? Olha você que estudou 2 anos para o concurso errando essa questão. Presta atenção aqui comigo. Bactérias que têm a mesma forma das apresentadas nessa figura podem ser transmitidas por inalação, ingestão ou por via cutânea. Aí você vai falar assim para mim, Natan, essa aí eu sei que tá errado. Porque não são só essas vias, tem um monte de via de transmissão de bactéria. Então tá errado essa questão aí. Tá falando de inalação, ingestão e via cutânea. Campeão, campeã, presta atenção. Até prova que não cai português, tá? A gente tem que saber português. Por quê? Para a gente responder uma questão de qualquer matéria, a gente precisa ler o comando da questão, entender e interpretar. Então vamos no português aqui, olha só. Vamos ler novamente. Bactérias que têm a mesma forma das apresentadas nessa figura podem ser transmitidas por inalação, ingestão ou por via cutânea. Quando você tiver dúvida, fraciona esse texto aí, fraciona o comando, tá? Então você vai pensar assim, olha, vamos pensar em frase por frase, o que a questão está dizendo pra gente? Bactérias que têm a mesma forma das apresentadas, ou seja, bastonetes, podem ser transmitidos por inalação? É uma afirmativa. Podem. Podem. Eu tenho transmissão de bastonetes por inalação. Pode acontecer por ingestão? Podem. Pode acontecer. E por via cutânea, pela pele, será que pode? Pode também. Então, olha só, ele te deu
O comando da questão te deu 3 afirmativas corretas. Qual que é o detalhe dessa questão? Se tivesse aqui, ó, após a palavra transmitidas, a palavra somente ou a palavra apenas, aí eu concordo com você, aí estaria errado. Mas veja que a questão ela não limita as formas de transmissão às formas que ela falou. Ela falou, olha, pode ser transmitido por inalação, ingestão ou por via cutânea. Somente por ela? Ela disse, não, mas eu estou te dando essas 3 aqui. Então a gente tem que ter bastante atenção, principalmente na CESP, que é fera em fazer isso, em perceber que uma questão incompleta não necessariamente ela vai estar errada. Ela não está te dando todas as informações, mas as informações que ela te deu estão corretas. Então, item aqui, pessoal, item certo. Tudo bem? Próximo. Considerando-se a forma da bactéria e o fato de ela estar presente no fluido cérebro-espinhal, deve-se realizar prova de Gram nessa amostra para a confirmação da infecção por Neisseria meningitidis. Pessoal, cuidado, que eles vão tentar te confundir na falta de aprofundamento do estudo, porque você vai ler aqui fluido cérebro-espinhal e você vai pensar em meningite, e vai pensar com razão, tá? Provavelmente é um caso de meningite, onde a gente tem uma infecção a nível do sistema nervoso central, tudo bem? E aí a questão ela vai acertando tudo, cara. Considerando-se a forma da bactéria e o fato de ela estar presente no fluido cérebro-espinhal, deve-se realizar a prova de Gram? Sim, deve. Precisamos da prova de Gram nesta amostra para a confirmação da infecção por Neisseria meningitidis. Pessoal, Neisseria, olha aqui para mim. Neisseria é um coco. Neisseria é uma bactéria redonda. Mais especificamente, a Neisseria é um diplococo gram-negativo. Então, olha aqui na tela, qual que é a forma de apresentação mais comum da Neisseria? Se fosse uma Neisseria, seria 2 coquinhos, ó. Diplococos, 2 pares de cocos juntos um ao outro. É o que a gente está vendo na imagem? Não, né, pessoal? A gente está vendo um bastonete. Então, item aqui, ó, por falar Neisseria meningitidis, tá errado. Tudo bem? Próxima. Antraz, doença que já foi explorada como arma biológica, é causada por uma bactéria que apresenta a forma do micro-organismo mostrado na figura. E aí, pessoal? Tá querendo saber o seguinte. Antraz é uma doença causada por bastonete? Porque tá falando, ó, uma bactéria que apresenta a forma do micro-organismo da figura. A gente já sabe que o micro-organismo da figura é um bastonete. Então a pergunta agora é o seguinte. Antraz é causado por um bastonete? E a resposta é sim, pessoal. Para quem não se lembra, antraz é causado por uma bactéria do gênero Bacillus. Vou escrever aqui para vocês, ó. Bacillus, não confunda Bacillus gênero com bacilo formato. Nem todo bacilo formato será do gênero Bacillus, que é um gênero de micro-organismos. Agora, todas as bactérias do gênero Bacillus são, obviamente, bacilos. Daí o nome, né? Então, o antraz ele é causado por uma bactéria chamada Bacillus anthracis. Se é um bacilo, é o mesmo formato da imagem. Portanto, questão 102, item também certo. Natan, eu vou ter que saber até a bactéria do antraz. Pessoal, presta atenção aqui. Se no seu edital do concurso aparecer microbiologia, eles podem cobrar qualquer coisa de microbiologia. Se aparecer bacteriologia, eles podem cobrar qualquer coisa de bacteriologia. Claro que você vai analisar os pormenores do edital. Quais são os temas que eles estão dizendo ali. Mas bacteriologia, por exemplo, é um tema extremamente amplo. Tudo que a gente está tratando aqui diz respeito à bacteriologia. Então, sim,
é interessante dar uma lida ali. É claro que nem todas as bancas cobram dessa maneira, mas é interessante você ter um conhecimento. Tudo bem? Então pode ser cobrado. Na tela. Questão 103, a última aqui do nosso vídeo. O resultado positivo para a presença de bactéria gram-positiva nesse fluido significa que a bactéria possui uma camada fina de peptídeo glicano e uma membrana externa com lipopolissacarídeo, fosfolipídios e proteínas. Pessoal, questão dada essa aqui, tá? Princípios básicos de microbiologia. Vamos aqui no slide. Vamos lembrar. Que Paranauê é esse? Olha só. Quando a gente faz uma coloração de gram, a gente tem duas possibilidades. A bactéria pode ser gram positiva, que é aquela bactéria roxa, ou a bactéria pode ser gram negativa, que é a bactéria rosa. O que diferencia estas bactérias? É a parede celular. A parede celular vai diferenciar cada uma dessas bactérias. Por quê? A parede celular da bactéria gram-positiva, vocês vão lembrar que ela possui uma camada espessa, grossa, grande de peptídeo glicano. E ela possui também uma membrana fosfolipídica, que é muito semelhante à nossa membrana, né? A nossa membrana plasmática, que é uma membrana interna. Ou seja, presta atenção, quando eu tenho uma bactéria que é gram-positiva, do interior para o exterior eu vou ter o material genético da bactéria, a membrana interna e a parede celular de peptídeo glicano por fora, grossa. De novo no slide. Quando eu tenho uma bactéria que é gram-negativa, a gente tem uma diferença, tá? A parede celular da bactéria gram-negativa, ela tem uma camada fina de peptídeo glicano. Ela tem uma membrana interna, mas ela tem também uma membrana externa. E aqui, nessa membrana externa, está a chave da coloração de gram. Quem vai diferenciar a coloração, se a bactéria vai ficar roxa ou se ela vai ficar rosa no final, é a membrana externa. E a membrana externa é característica de bactéria gram-negativa. Não confunda. Só a gram-negativa tem, a gram-positiva não tem. Então vamos ler o comando de novo da questão. O resultado positivo para a presença de bactéria gram-positiva nesse fluido significa que a bactéria possui uma camada fina de peptídeo glicano e uma membrana externa com lipopolissacarídeo, fosfolipídios e proteínas. Pessoal, falou membrana externa, falou aqui, ó, membrana externa é gram-negativo. Então aqui, ó, teria que ser gram-negativo, item errado. Tudo bem? E aí a gente fecha. Olha que bacana aí, um gabarito de questões para você ganhar mole 6 pontinhos aí na sua prova. Tudo bem? Pessoal, esse foi o primeiro vídeo da nossa ideia aqui de trabalhar com questões para concurso. Então, se você tiver alguma questão aí para sugerir de algum concurso que você fez ou que você viu durante seus estudos, manda pra gente que vai ser interessante. A gente faz um vídeo aqui. A ideia é que sejam vídeos curtos, beleza? E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, claro, não deixa de clicar aqui embaixo no joinha pra gente, pra ajudar. Não deixa de compartilhar esse vídeo e de seguir o nosso canal, beleza? Até a próxima!